é uma admirada mundo afora, e no Brasil você não tem oportunidade de ouvir essa brilhante professora falar. Doutora Deusivânia, bem-vinda. Depois eu anuncio o nosso próximo palestrante, que será o Mauro. Doutora Deusivânia, é com a senhora, estamos aqui para aplaudi-la. Aproveitem demais as informações que a doutora Deusivânia tem. Boa noite, doutora, bem-vinda. Boa noite, Luiz. Sejam muito obrigada pelas boas-vindas. A sua energia positiva a gente sente virtualmente, né? E é com essa energia positiva que eu também saúdo todos vocês. Estou sempre aqui disposta a compartilhar conhecimentos, né? Para mim é um motivo de muita alegria, né? Para falar de um tema que traz muita dor, mas que também pode trazer felicidade, né? A gente precisa também quebrar essa ideia de que a doença de Alzheimer ela traz horrores para a nossa vida. Ela também pode trazer para a gente uma oportunidade de reavaliação dos nossos erros do passado. Ela pode também trazer para a gente vários aprendizados. Então, muito obrigada por todos da equipe Supera, né? Especialmente a você, Luiz, também a professora Thais, a Eva, né? E a todos da equipe. Muito, muito obrigada. Então, para a gente começar a nossa live de hoje, eu vou tentar sintetizar um conhecimento que eu venho adquirindo já há alguns anos, né, como o Luiz falou, mas eu queria hoje estar aqui falando para vocês, não especialmente apenas como uma pesquisadora, como uma professora e como alguém que já coordenou e coordena grupos de apoio aos familiares, cuidadores de idosos com Alzheimer, mas principalmente como uma familiar, né, que sentiu na própria pele, como alma humana, que sentiu na própria pele o que é ter um familiar com a doença de Alzheimer. Tudo começou em 2002, quando eu fazia doutorado em Brasília, e eu cheguei na casa da minha avó, em Fortaleza. Eu havia sido criada, né, por ela, por minha mãe, por meu avô, e ela simplesmente olhou para mim e falou assim: quem é você? E eu fiquei chocada, porque eu passei apenas 6 meses, né, sem vê-la. Foi os primeiros 6 meses do meu doutorado. Coincidentemente, naquela época, eu estava começando a trabalhar no centro de referência de idosos com Alzheimer, mas eu não tinha noção do que era a doença. Então, a pessoa que hoje vai falar aqui para vocês é uma pessoa que sofreu na pele o que é conviver com alguém que está fisicamente presente, porém psicologicamente ausente. Então, a dor de ouvir quem é você foi uma dor muito grande para mim. E eu acredito que, à medida que a doença evolui, essa dor vai aumentando. Mas, como dizia Fernando Pessoa, pedras no caminho, junto todas, porque com elas construiriam um castelo. Isso quer dizer que a gente tem, a partir da dor também, a sensibilidade de desenvolver nossa resiliência, o nosso capital psicológico, a nossa esperança, a nossa fé, o nosso perdão e a nossa compaixão. E, acima de tudo, também a nossa generosidade. Então, gente, eu trouxe para vocês um slide, inicialmente, para a gente falar sobre os estágios da doença, né? Tem pesquisadores que, até eu já ouvi falar, que tem mais do que 3, 4 estágios, mas eu prefiro sintetizar em 3 estágios, né? Um estágio inicial, um estágio intermediário, um estágio final, e a gente poderia até colocar aí um estágio terminal. E quais são os principais desafios da convivência familiar, né, nesse início da doença de Alzheimer? Especialmente lidar com o diagnóstico. Primeiro porque nem todos os profissionais estão preparados para dar um diagnóstico, né? Especialmente quando você tem ainda aqueles estigmas de que, perdeu a memória, é Alzheimer, né? Tudo é Alzheimer. A gente sabe que não é assim. Tem várias outras doenças que fazem com que a pessoa perca a memória, mas acaba todo mundo falando que é a doença de Alzheimer. Então, o diagnóstico é muito complicado. A reação inicial dos familiares, em geral, não é uma reação boa, né? Porque todo mundo fica chocado. Muitas vezes somos pegos pelo medo de também desenvolver a doença, pela culpa, né? Muitas vezes, assim, negando a doença, o que é pior, porque a negação, ela faz com que as pessoas, muitas vezes, posterguem a busca pelo tratamento, e aí, quando vai buscar o tratamento, já está tarde demais. Então, quanto mais cedo a gente souber, né, melhor. A questão também dos fatores de vulnerabilidade e resiliência, ou seja, toda família tem seus fatores de risco, e toda família também tem um fator também tem seu potencial de resiliência, ou seja,
tem algumas famílias que são mais frágeis, porque muitas vezes elas não têm coesão suficiente, elas não têm um diálogo suficiente, então é mais difícil lidar, né, com a situação. Porém, é muito interessante também a gente refletir sobre essa questão do papel do cuidador, porque, em geral, a literatura e as pessoas, né, do senso comum dizem, muita sobrecarga, muita sobrecarga. Sim, há muita sobrecarga, principalmente quando não há uma divisão de tarefas. Porém, o papel de cuidar também pode trazer felicidade. Eu já investiguei várias pessoas que dizem, olha, depois que eu comecei a cuidar da minha mãe, eu comecei a cuidar do meu pai, eu passei a ter um maior sentido para viver, porque agora eu estou tendo a oportunidade de retribuir tudo aquilo que ele ou ela fez por mim. Mas a gente sabe que isso não acontece em todas as famílias. O que a gente observa? Eu trouxe para vocês, né, um gráfico, na verdade uma imagem que eu gosto muito de utilizar para a gente entender como é que funcionam essas relações familiares. Imagine que um idoso, né, está com a doença de Alzheimer, uma pessoa idosa, e só, às vezes não é necessariamente idosa, a gente tem pessoas bem mais jovens que já desenvolvem a doença cedo, né? Mas essa relação que essa pessoa tem com o cuidador ou com a família de uma maneira geral, ela precisa ser vista numa perspectiva sistêmica. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa entender quais são os padrões daquela família. Precisamos entender quais são os mitos que aquela família tem. Por exemplo, tem muitas famílias que têm um mito da felicidade, que sempre elas têm que estar felizes, sempre têm que estar unidas. Então, quando elas se deparam com uma situação assim, alguns membros tendem a se afastar porque não suportam conviver com essa dor. Também temos que levar em consideração os segredos da família, né? Eu já tive casos, por exemplo, de pessoas que chegavam até mim e diziam, olha, eu não suporto cuidar da minha mãe, simplesmente porque ela sempre foi uma pessoa que foi um algoz na minha vida, ou seja, ela sempre me prejudicou, ela nunca me deu a atenção, ela nunca me deu o amor que realmente eu merecia. Mas, por outro lado, também tem aquelas filhas que, apesar de não ter tido uma mãe suficientemente boa, um pai suficientemente bom, vê naquela oportunidade de cuidar do pai, de cuidar da mãe, a oportunidade de reavaliar os erros do passado. Eu já tive, por exemplo, casos em que a filha chegava para mim e dizia assim, olha, eu estou cuidando do meu pai, porque eu preciso mostrar para ele o quanto eu merecia ter sido amada, ter sido elogiada, ter sido querida. Ele não conseguiu fazer isso por mim, mas agora, no final da vida, eu estou fazendo isso por ele. Então, isso depende muito da compaixão, das crenças que ela tem, do perdão, da generosidade, dos valores para a convivência. E, acima de tudo, também dos legados. Como é que a gente pode falar desses legados? Os legados no sentido de que, inconscientemente, muitas vezes, na própria família, quando os pais criam seus filhos, mais ou menos eles já acabam meio que delegando quem vai ser o cuidador dele. Em geral, é o mais velho ou o mais novo. Mas também, obviamente, os filhos sanduíches, que são aqueles que estão ali no meio, podem sim desenvolver um belo papel. Mas o que acontece? Esses legados, muitas vezes também desenvolvem triângulos. Como é que a gente pode falar a questão do triângulo? Questão de conflito que existe na família. Muitas vezes é um filho que se une ao pai, que está com a demência, ou a mãe que está com a demência, e tem um outro filho, que no caso é o irmão do cuidador, que acaba muitas vezes extorquindo dinheiro, aproveitando-se, agindo de má fé. Então, para a gente entender essa complexidade familiar, é preciso levar em consideração o passado dessa família. Quais são as perspectivas futuras dessa família? Quais são as redes de suporte que essa família tem? Por exemplo, como é que funciona a relação dessa família com os vizinhos, com os amigos, com os hospitais, se eles têm realmente apoio quando eles vão buscar? Como é que está, por exemplo, a estrutura dessa família em termos de coesão? A literatura científica e a minha experiência nos atendimentos demonstra que as pessoas que têm mais lealdade familiar, as pessoas que têm mais coesão, que estão mais familistas, né? O que é o familismo? É aquele valor que é dado à família. A família está em primeiro lugar, né? Essas pessoas, em geral, elas acabam, sim, se dedicando mais aos cuidados dos seus pais, ou das suas mães, ou dos seus cônjuges, né? Porque a gente também está aqui para falar de cônjuge. Porém, o familismo, como tudo na vida, em excesso,
também pode te fazer mal. Por quê? Porque quando você põe a família em primeiro lugar em tudo, muitas vezes você deixa de olhar para si. Muitas vezes você se sente dono do doente, acha que só você é capaz de cuidar muito bem daquela pessoa, quando na verdade existem outras pessoas que também poderiam cuidar, dividir a tarefa com você. E, consequentemente, você poderia desenvolver uma sensação de bem-estar melhor. Uma outra questão que também vale a pena a gente levar em consideração é o nosso próprio contexto da pandemia, que acaba forçando uma hiperconvivência, né? Ou seja, nossos traços de personalidade, nossas manias, nossos desejos, nossos medos, nossas inseguranças, a nossa ansiedade, ela acaba sendo cada vez mais ressaltada nesse processo. Então, é preciso que a família, de alguma maneira, prime muito pelo diálogo. E a gente sabe que o diálogo não necessariamente está presente em todas as famílias, porque isso também depende muito da dinâmica da família, da funcionalidade dela. E, obviamente, depende também dos aspectos históricos daquela família, dos aspectos educacionais, né, das questões de distanciamento geográfico, tudo isso acaba influenciando bastante. E quando a gente pensa nessa família numa perspectiva sistêmica, a gente acaba observando também que é importante a gente entender que há uma interdependência entre esses membros. Muito embora você não queira se envolver com aquela pessoa que está com a doença de Alzheimer, que é um familiar seu, mesmo você estando distante, você vai sim sentir, mesmo à distância, aquele sofrimento, ou não, né? Vai depender muito da relação que você tem com aquela pessoa. Mas, de qualquer forma, isso tudo acaba mudando a dinâmica da família, né? E isso tem muito a ver também com a questão da hierarquia. Em que sentido eu estou falando, né? Quando eu falo em hierarquia familiar, eu me reporto, por exemplo, a um pai e uma mãe que naquela família exercia um papel de poder muito grande. E aí, quando ele desenvolve a doença, muitas vezes esse papel, esse poder, ele é diminuído. E alguém acaba assumindo esse poder. Em geral, é o cuidador ou uma pessoa que vai ali gerenciar não só os aspectos de cuidado, mas também as questões emocionais que envolvem o cuidado. E essa inversão hierárquica de papéis, em geral, causa muito mal-estar, especialmente para os filhos, que acabam muitas vezes sendo pai da própria mãe ou mãe do próprio pai. Então, é muito difícil, por exemplo, lidar com os momentos em que as pessoas já no seu estágio mais, digamos, do estágio moderado para o avançado, muitas vezes estão muito presas ao passado e confundem aquele filho com a própria mãe, confundem aquela filha também com alguém do passado, e muitas vezes há casos onde a presença de alucinações, de delírio, e por isso que é tão importante os grupos de apoio para dar suporte a todas essas questões que acabam atormentando os familiares. Então, vamos agora focar um pouquinho na questão da convivência conjugal, né? A conjugalidade, né, ou seja, todo esse aspecto que envolve a relação de casal, ela tem muito a ver com as nossas questões de comunicação. Como é que esse casal se comunicava antes da doença de Alzheimer? Qual era a relação desse casal com as famílias de origem de cada um e com os filhos, né? Então, o que eu observo? Quando os casais chegam para mim, onde um dos cônjuges está com a doença de Alzheimer, eu escuto muito aquela ideia assim, doutora, meu casamento foi interrompido, porque ele está fisicamente presente, porém ele está psicologicamente ausente. É o que nós chamamos de perda ambígua, né? E essa perda ambígua acaba exigindo do cônjuge cuidador um olhar mais atencioso e uma generosidade conjugal, que muitas vezes pode se tornar um peso, né? Quando aquele casal não tinha uma relação boa antes do casamento. Então, muitas vezes os cônjuges falam assim para mim, olha, a gente já brigava muito, e para mim é muito difícil cuidar dele, meus filhos agora não cuidam tanto assim, cada um na sua casa. Então, a gente tem que levar em consideração todo esse contexto que havia antes, né, da doença. Mas há algumas esposas que eu já ouvi, por exemplo, que diz assim, olha, agora ele é como um bebê para mim. Então, eu agora tenho poder sobre ele já não manda mais em mim, ele já não grita mais comigo. Então, veja como cada caso é um caso e como tudo isso reflete o quê? Traços de personalidade do cônjuge, a relação que eles tinham, como eu falei, no passado,
as relações que eles têm com os laços sociais, porque muitas vezes os amigos também acabam desenvolvendo um papel muito importante. Então, todos esses sentimentos e emoções, eles oscilam muito. E aí acaba envolvendo muito a questão também dos conflitos, né? Esses conflitos conjugais muitas vezes acabam ecoando na justiça. Então, cabe a nós também, profissionais de saúde, muitas vezes fazer uma mediação dos conflitos que envolvem os cônjuges e também os familiares de uma maneira geral. Com relação à convivência entre pais e filhos, o que eu posso falar assim de síntese para vocês? Já comentei muitas coisas, mas recentemente eu desenvolvi um trabalho durante o meu pós-doutorado, né, desenvolvido nos Estados Unidos, sob supervisão do Dr. Paulson, né, um profissional muito competente também nessa área, e nós investigamos vários filhos cuidadores brasileiros. Para vocês terem uma ideia, foram mais de 1.200 filhos, né, que nós investigamos. E, em síntese, o que a gente observou é que aqueles filhos que tinham estilo de apego seguro com seus pais, e aí eu não vou ter como nessa live falar dessa questão, mas eu vou estar sempre trazendo, se vocês quiserem acompanhar, eu tenho um Instagram, eu estou sempre publicando alguma coisa, então vocês podem ficar atentos, porque eu vou trazer essas questões. Só que eu vou sintetizar para vocês entenderem. O estilo de apego é mais ou menos aquele apego que nós desenvolvemos quando a gente nasce com uma figura cuidadora. Então, se você tem um estilo de apego seguro com a sua figura cuidadora, que pode ter sido sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, a pessoa que cuidou de você, você vai ter uma tendência a cuidar melhor daquela pessoa, de qualquer outra pessoa. Você vai ter uma tendência a confiar mais, a desenvolver mais vínculos, a ter mais amor. Porém, as pessoas que têm estilo de apego inseguro, elas têm mais dificuldade. Então, o que a gente constatou? Que aqueles filhos que tinham estilo de apego seguro, eles tinham, sim, mais felicidade em cuidar dos seus pais, especialmente quando a família era coesa, quando eles tinham suporte dos irmãos, quando eles tinham suporte dos familiares. Porém, aqueles que tinham estilos de apego inseguro e muitas vezes crenças familistas altíssimas, ou seja, acreditavam que a família estava em primeiro lugar, ao invés de ver aquele papel de cuidar com amor, com gratidão, eles viam como fardo. E eles sofriam muito com isso e desenvolviam muitas vezes sintomas depressivos. Então, nós percebemos claramente, nós fizemos uma análise estatística e vimos que aquelas pessoas que realmente estavam ali meio que obrigadas a desenvolver aquele papel, eles tinham uma tendência muito grande a não ter uma satisfação com a vida. E isso acabava refletindo nos cuidados, na relação com o seu pai ou com a sua mãe. Então, é muito importante, nesses casos, que as pessoas busquem apoio psicoterápico, que as pessoas busquem grupos de apoio aos cuidadores e familiares. A Abrais, por exemplo, né, que faz um papel belíssimo na nossa sociedade. Então, a gente precisa realmente estar ciente dessas questões, porque muitas vezes isso causa culpa, que foi uma outra questão que a gente também constatou. Ou seja, você tem as crenças familistas, você acha que todo mundo diz que a família está em primeiro lugar, que você precisa de fato cuidar, só que você muitas vezes não se sente de fato à vontade para cuidar. E aí vem a culpa. E a culpa traz remorso, traz angústia, ruminação, ansiedade. Ai, por que eu estou me sentindo culpada ou culpado? Por que eu estou ocupando esse papel? Não era para eu estar aqui. Aí começa a colocar a culpa nos irmãos e começa... Quer dizer, é uma complexidade de fatores que precisa realmente ser vista com muito cuidado. E um aspecto, e muitas vezes é a psicoterapia que nos ajuda a entender essas questões. Então, a gente também observa que há uma qualidade no relacionamento com os pais e filhos, dependendo muito os aspectos positivos, negativos ou ambivalentes, né? Porque tem muito filho que também tem aquela relação de morde, assopra, ou seja, ambivalente, né, com seus pais. Principalmente quando eles não tinham uma relação boa antes da doença. Agora a gente vai falar um pouquinho da convivência entre avós com Alzheimer e netos, né? A gente está com pouco tempo, eu vou tentar sintetizar. O que eu observo, né?
Essas questões, elas vão depender muito também da idade das crianças. É muito importante que nós, adultos, possamos explicar para as crianças o que está acontecendo, porque muitas delas, muitas vezes, quando elas não têm noção, elas acabam sorrindo, por exemplo, essa situação que eu deixei aqui, né? A criança sorrindo porque o avô colocou um sapato diferente, colocou uma roupa diferente, né? Algumas vezes, por exemplo, nos estágios mais avançados, eles podem urinar nas calças, né? Urinar nas ruas, por exemplo. Eu me recordo uma vez em que eu estava passeando com minha avó e ela simplesmente parou e ali mesmo ela urinou. E eu fiquei um pouco, na época, constrangida, mas porque foi no meio da rua, mas eu disse, não, faz parte da doença, né? E abracei minha avó e voltei com ela para casa. Então, assim, são cenas que muitas vezes acabam perturbando o contexto familiar, mas é muito preciso, é muito importante que a gente, nesse momento, que está entendendo, né, que a gente tenha realmente compaixão e que a gente possa realmente compreender como parte da doença, né? Então, uma outra questão também que é importante é que muitos netos acabam, de fato, auxiliando seus pais, né, a cuidar dos avós. Eu vejo muito isso na clínica, né, no hospital, a gente percebe bastante esse papel dos netos, porém, a gente também não pode esperar que todos os netos façam as mesmas coisas, assim como os filhos também não conseguem fazer, vai depender muito da qualidade, mais uma vez, do vínculo que existia entre aquele neto e o avô ou a avó. Agora nós vamos para considerações finais. Eu trouxe aqui algumas pequenas reflexões, né, para a gente finalizar a nossa conversa. É muito importante que a gente busque informações sobre a doença e, principalmente, que a gente busque grupos de apoio psicoterápicos e psicoeducativos. É muito importante também que a gente busque cuidar de si, que a gente busque se abraçar, que a gente busque ter uma atenção amorosa consigo mesmo, que a gente busque ser amigo de si mesmo, para poder ser amigo do outro, para poder se dar, né, se doar nesse papel. E não, eu acho que muito importante, gente, a gente também nunca perder a nossa humildade. Às vezes a gente é muito arrogante, sabe? Ou muito presunçoso. Então, a humildade realmente para pedir ajuda dos irmãos, e mesmo que aquele irmão não queira atender a demanda, ou se você é um filho único, mas pedir a ajuda de um profissional, pedir ajuda dos grupos de apoio. Eu acho que a gente não pode ficar sofrendo sozinho. É muito importante a gente buscar agir com tolerância, porque eu falo a palavra buscar, porque ninguém, nem eu e nem você, pode exigir ou julgar, né, o comportamento de outra pessoa, porque às vezes você está tão sobrecarregado, um nível de estresse altíssimo, que às vezes você pode chegar a gritar, e aí depois você se sente culpado porque você gritou com aquela pessoa. Então, assim, é um misto de emoções que precisa realmente, nessa situação, a gente buscar, mas a gente jamais pode exigir, porque somos todos seres humanos, né, e passíveis de sentimentos variados. É interessante também que a gente busque, eu percebo que as famílias que marcam reuniões para dividir as tarefas, para dividir as despesas, para levar para o hospital quando necessário, para a clínica, para os atendimentos, essas famílias, elas funcionam melhor. Elas acabam realmente desenvolvendo, trazendo mais tranquilidade para aquela pessoa, né? Às vezes até prolongando a vida dela, porque essa interação social, as pesquisas científicas já destacaram que a interação social é fundamental também para o desenvolvimento, para um bom vínculo e para uma diminuição na progressão da doença, né? Isso é muito importante. Tentar dividir as tarefas de cuidado com os familiares, não exigir o que o outro não pode dar. Eu acho que a gente tem uma ideia, às vezes, assim, muito errônea, de que todo mundo tinha que fazer igual a gente, de que todo mundo tinha que pensar como a gente não pode fazer isso com as pessoas, porque, no fundo, cada um dá o que pode. Então, é preciso ter muita parcimônia e muita sabedoria nesse momento. Uma outra questão é evitar rodízios de casa. Muitas vezes isso acaba trazendo angústia para o idoso, né? Ele vai para a casa de um, que às vezes o filho não... É melhor que o filho ou que o parente vá para a casa do idoso do que ele vá para várias casas, porque eles, na verdade, eles gostam do canto deles. Quem gosta do seu cantinho, né? Eu acho que todo mundo gosta de estar ali. Então, ficar de galho em galho, pulando de um para o outro, às vezes deixa a pessoa que está com a doença de Alzheimer um pouco confusa, porque isso é muito importante, que o espaço que ele esteja ali realmente seja um espaço agradável para ele.
É muito interessante, muito importante também a gente buscar refletir antes de reagir a qualquer coisa e silenciar quando necessário, ou seja, eu sei que não é fácil lidar com as queixas do próprio idoso, ou da pessoa que está com a demência, né? Eu falo idoso, mas às vezes não é idoso, às vezes é uma pessoa, como eu falei, mais jovem que tem a demência, mas aquela repetição, que horas são, que dia é hoje, então às vezes aquilo irrita um pouco, a síndrome do pôr do sol, né, que no final da tarde quer sair de casa, às vezes quer fugir, né, então são questões que a gente precisa realmente se empoderar, buscar esse conhecimento, para poder ter um manejo da doença, né? E aí, muitas vezes, exercitar a criatividade para lidar com os conflitos. Por exemplo, eu me recordo, né, já entra a neta novamente, não só a profissional, mas a neta, que às vezes minha avó estava um pouco angustiada, e ela dizia, ai, eu tô chateada, não sei o quê, e eu pegava uma bonequinha e dava na mão dela, e ela adorava. Então, essas questões são bem importantes também. Aproximar o rompimento, o distanciamento dos membros da família, visando conservar o bem-estar do idoso, do seu cuidador principal é importante, e buscar desenvolver a resiliência individual e familiar é fundamental. Gente, eu gostaria de agradecer a vocês, eu estou vendo aqui que o meu tempo se esgotou, realmente é um tema muito delicado e um tema muito caro para mim. Como eu falei para vocês, eu falei aqui na condição de uma pesquisadora, mas também de uma neta e depois de uma sobrinha, porque meu tio mais velho e o filho dela também desenvolveu a demência. Mas é um assunto que a mim é muito importante, porque eu sei o sofrimento de quem está aí do outro lado. Aí você diz, mas eu não estou sofrendo tanto porque hoje eu sou feliz com a minha mãe, ela está mais próxima a mim. Que bom que há essa chance também da gente dar um significado para a vida, né? Da gente dar um significado para tudo isso que a gente faz. Eu acho que o sentido da vida é algo que todos nós devemos, no fundo, buscar. E esse sentido, às vezes, está dentro de nós, dentro das nossas experiências, né? E é muito importante que a gente busque realmente encontrar esse sentido para viver todos esses desafios que a doença traz para a gente. Então, eu agradeço de coração pela atenção de vocês. Eu estou deixando aí o meu Instagram, caso vocês queiram realmente seguir ou buscar mais algumas informações. Eu estou sempre postando alguma coisa. Um beijo